Bom dia, queridos. Bom dia, igreja. Eu queria começar, antes da gente partir para o nosso sermão de fato, eu queria dizer o seguinte: como responsável pela equipe de comunicação, a gente quer pedir desculpa pelo que está acontecendo com o projetor. A gente brincou, né, que é a menina da projeção, mas é mentira. A menina da projeção é excelente no trabalho dela. O nosso projetor que tem dado uns problemas mesmo. É um problema técnico que a gente já identificou, tem a ver com a conexão dele, a gente conecta ele via rede, e isso tem dificultado esse processo de transmissão das imagens. A gente já está resolvendo isso, tá bom? Então, só para os irmãos saberem que muito em breve a gente vai ter o nosso projetor funcionando a todo vapor, tá? Então a gente pede desculpa aí, porque dá uns probleminhas, ele faz a transição na hora que ele quer, fica verde do nada, mas a gente vai resolver isso aí, tá bom? Só para deixar os irmãos cientes disso. Queridos, a gente vai começar a nossa conversa de hoje. Eu quero te convidar a abrir comigo lá na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai fazer uma leitura de todo o capítulo. À medida que você encontrar o texto aí, fique de pé para que a gente faça essa leitura juntos. 1 Pedro 1. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provada pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto, mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram de coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim começando aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou.
de modo que a fé e a esperança de vocês está em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo benefício de podermos, como comunidade, abrir as Escrituras para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Te pedimos, Senhor, para que nessa manhã seja a tua voz proferida aqui nesse lugar, que apesar de mim, o teu evangelho possa ser pregado de maneira clara, evidente, para que todos nós, o teu povo, possamos te ouvir e então ter as nossas vidas transformadas pelo poder que vem da tua palavra. Nos ajuda, esteja aqui conosco, é o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Como os irmãos sabem, eu costumo começar os sermões com citação de série, né? E acaba sobrando quase sempre para as séries que eu estou assistindo no momento, né? Eu comecei recentemente a assistir uma que eu enrolei para começar e me arrependi, porque a série é excelente. É uma série original do Apple TV que chama Ted Lasso, e eu não sei se vocês conhecem. A série conta a história de um treinador de futebol americano, esse rapaz chamado Ted Lasso, que é contratado para treinar um time da Premier League, ou seja, a primeira divisão do campeonato de futebol inglês. Então, o Ted ele treinava um time de futebol americano que não era nem muito bem quisto, não, ele não era da primeira liga americana, e ele é convidado para ir para a Inglaterra treinar um time de futebol. Ele não sabe absolutamente nada sobre futebol, mas ele vai lá, compra a ideia, se muda para outro país e vira um treinador desse time, que está em crise, está passando por um momento difícil, está perigando ser rebaixado, mas é um time da Premier League, está ali disputando com o Manchester City e outros times desse tipo. E aí a dificuldade que o Ted tem é a seguinte: ele é um cara muito alto astral, muito otimista, ele é muito para cima, animado, mas ele tem que lidar com toda uma pressão que começa a cair sobre ele. Pressão que vem da mídia, dos torcedores do time, dos próprios jogadores que não confiam muito no cara que era treinador de futebol americano e não sabe o que está fazendo. Ele não conhece nem mesmo os termos do futebol. Mas ele chega lá, se muda para a cidade onde esse time está colocado, né? Começa a conviver com aquela comunidade, com os torcedores, e o time tem uma importância local, e ele é hostilizado o tempo inteiro. Em todo momento que ele interage com qualquer pessoa que torce para o time que ele está treinando, ele é hostilizado. E aí, no meio da série, o Ted se vê diante de uma frase, um ditado popular inglês que é aplicado ao contexto do futebol, que diz mais ou menos o seguinte: a esperança é o que te mata. O ditado é esse: a esperança é o que te mata. Qual que é a ideia? Cara, não crie muita expectativa, que a expectativa é a mãe da decepção. Então, se você é torcedor, não fica esperando muito não. Torce para dar certo, mas assim, não confia tanto, não tenha esperança. O problema é que Ted é um cara da esperança, ele é esse cara, ele acredita, ele confia, ele espera, ele sonha. E aí ele se vê diante de um desafio. O treinador Lasso pode escolher ser um cara que segue esperançoso, apesar de todo tipo de hostilidade e toda força contrária que ele experimenta no contexto onde ele está, ou então ser alguém que é consumido justamente por essas vozes todas, por essa sabedoria popular, por esses ditados, por essas ideias. Ted precisa escolher se ele quer se manter esperançoso, ou se ele quer se deixar ser tragado por esse mundo que está em volta dele. Esse desafio do Ted é exatamente o desafio que Pedro está tentando responder para aqueles primeiros leitores dessa epístola que ele escreve. Como a gente já sabe, a epístola de 1 Pedro foi escrita pelo Pedro, o apóstolo mesmo, aquele que a gente já conhece das histórias, que era um cara um tanto quanto impulsivo, raivoso,
sem muita noção de quem ele era, mas então, no meio do seu processo com Cristo, Pedro vai se redescobrindo. E agora a gente está no momento onde Pedro está na sua fase madura, um pastor experiente, um apóstolo que passou por poucas e boas. E ele então escreve essa epístola para um grupo de irmãos que estão ali na Ásia Menor, uma província romana, que hoje é onde é a Turquia. Pedro escreve para essas pessoas e ele começa a sua carta direcionando claramente a epístola para eles. E o propósito dele é fortalecer esses irmãos no meio de um mundo que os hostiliza. Eles passavam pelo desafio de serem crentes no contexto do Império Romano, que oprimia e perseguia esses cristãos. E aí, Pedro convida eles, Pedro conclama eles a viverem essa esperança viva no meio dessa história toda. Conforme a gente caminhar no texto, a gente vai entender melhor o que isso significa, mas o propósito dele é fortalecer os irmãos para que eles se mantenham esperançosos. E aí eu quero te convidar, deixando sua Bíblia aberta, a caminhar comigo pela Escritura para que a gente possa ir entendendo o que esse capítulo quer nos ensinar. E a primeira ideia que a gente tem está realmente lá no primeiro versículo, quando Pedro, se direcionando a esses primeiros irmãos, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Pedro se dirige a esses irmãos, os chamando de os eleitos e peregrinos dispersos. Essa é a escolha de palavras que Pedro faz. Ele decide chamar esses irmãos primeiro de eleitos, porque eles são gente que foi escolhida pelo próprio Deus. Ele reforça isso ali ainda na apresentação. Esses primeiros irmãos foram chamados por Deus, foram justificados por Ele, eles são eleitos de Deus, mas eles são peregrinos dispersos, ou seja, estrangeiros espalhados por uma série de lugares. Pedro aqui não está falando de uma nacionalidade terrena, ele está falando sobre uma nacionalidade celestial, sobre uma nova cidadania que esses irmãos receberam. Ainda que eleitos de Deus, ou seja, ainda que chamados para o reino de Deus, eles são como peregrinos dispersos, porque eles estão espalhados pelo mundo, por aí, em tudo quanto é canto. E esses irmãos, eleitos e peregrinos, são convocados a uma vida específica, a vida daqueles que são obedientes a Jesus Cristo e que vivem para a aspersão do seu sangue, para a purificação que vem pelo sacrifício de Jesus. No verso 3, Pedro segue dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está o coração e o propósito dessa epístola que Pedro escreveu. A gente, caminhando por ela, como a gente está fazendo como igreja, lendo a epístola juntos, a gente vai ver que essa ideia da esperança está permeando todo o escrito de Pedro. Pelo seguinte: no meio dos desafios que aqueles irmãos viviam, e a gente vai ver um pouco desses desafios ainda aqui nesse primeiro capítulo, Pedro está lembrando de que eles foram chamados para uma viva esperança. Essa esperança viva, ela é baseada num fato, o fato fundador e justificador de toda a nossa fé. A esperança daqueles irmãos é a esperança do Cristo ressurreto. É porque Jesus ressuscitou que então pode haver esperança. Não é uma expectativa vazia, mas uma santa certeza de que porque Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos, Ele está cuidando do seu povo. Então, conforme Pedro vai falando com aqueles irmãos sobre os desafios que eles enfrentam, ele não quer que eles percam de perspectiva a verdade da viva esperança que eles receberam. Versos 4 e 5, o apóstolo diz assim: essa esperança que receberam é para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. O alvo dessa esperança é a herança eterna garantida para os eleitos no sacrifício de Jesus. É isso que se espera. Toda esperança envolve esperar por alguma coisa, e a expectativa
É essa herança que não pode ser maculada, não pode desvanecer, não pode ser roubada, não pode ser consumida. Nada pode afetar, porque ela é garantida pela ressurreição de Jesus. Essa herança será revelada no último tempo, ou seja, na volta de Cristo, quando plenamente, então, a justificação será feita, quando o processo que já começou vai ser concluído, terminado, refinado, e então a herança dos santos será entregue ao povo de Deus agora de maneira plena e absoluta. É essa a expectativa que deve mover o coração daqueles irmãos. Nos versos 6 a 9, Pedro segue dizendo: nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não terem visto, mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Curioso é que tem dois tempos sendo trabalhados aqui nesse trecho. O tempo presente é o tempo de duas coisas: o tempo da provação, o tempo do desafio, o tempo da tristeza, o tempo do sofrimento. No presente vocês são entristecidos, no presente vocês passam por uma série de dificuldades. Mas no futuro outra coisa acontecerá. Mas antes da gente ver o futuro, o presente carrega não só o sofrimento e a tristeza, mas também o louvor. Vocês já exultam agora, vocês já se alegram agora. De alguma maneira, vocês sofrem e se entristecem ao mesmo tempo que exultam e louvam, tudo junto. Por quê? Porque o futuro garantido que vocês têm é o futuro da alegria, da revelação de Cristo no último tempo, da salvação estampada para que todo olho possa ver. Daquele momento em que então não restará mais dúvidas e Cristo será revelado plenamente a toda a humanidade, em todo lugar, em todo tempo. Essa expectativa futura, essa graça revelada no futuro, é ela que faz com que o tempo presente, ainda que marcado por tristeza e sofrimento, seja também marcado por louvor, honra e glória àquele que vive e reina para todo sempre. O povo é convocado, então, a viver essa corda bamba da jornada cristã. Sofrer e se entristecer de um lado, se alegrar e exultar do outro, porque tudo isso está baseado na certeza da plenitude do Cristo que ressuscitou. O texto segue, nos versos 10 e 12, registrando assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. A ideia que a gente encontra aqui, que Pedro está trazendo para aquele povo, é o seguinte: essa salvação, ela não é novidade, ela não é uma coisa que foi inventada agora, ninguém tirou ela da cabeça, ela é resultado de um plano que marca toda a história. Deus estava conduzindo todas as coisas para que a sua salvação acontecesse, para que Cristo fosse encarnado, vivesse, morresse, ressuscitasse para a salvação daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Portanto, essa salvação, ela já foi bem organizada, premeditada, trabalhada. E agora, o alvo dessa história toda que foi preparada antes é essa geração que passa pelas tristezas e sofrimentos, mas que pode ter certeza de que, como Deus conduziu toda a história para que aquele plano se cumprisse, Ele segue conduzindo toda a história para que o seu povo seja preservado. O que Pedro está dizendo é o seguinte:
Pode ser que pareça que as coisas estão descontroladas, mas o Deus que conduz a história e conduziu a história no passado é o Deus que continua conduzindo a história agora. Os profetas que vieram antes de vocês, eles tentaram entender quando que isso aconteceria, mas para eles foi dito o seguinte: isso que vocês estão ministrando não diz respeito a vocês, mas a um povo que virá depois de vocês. E esse povo eram aqueles irmãos que receberam essa mensagem. A graça que é alcançada, a mim e a você hoje, no tempo presente, é que essa mensagem também chega a nós. E os desafios que aqueles irmãos passaram servem de exemplo para mim e para você. Mais uma lembrança de que o Deus que conduziu a história segue conduzindo a história. E aí, o resultado desse chamado, dessa convocação, é uma vida que busca de toda maneira ser santa diante de um Deus que é santo. Dos versos 13 a 22, Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. O que move o povo de Deus à santidade, o que Pedro está dizendo para eles é o seguinte: vocês chamam Deus de Pai. Vocês fazem bem por isso, porque vocês foram tornados filhos a partir da obra de Jesus. Mas se então vocês são filhos daquele que julga imparcialmente todas as obras, vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam, porque Ele é santo e, portanto, vocês são convocados a serem também santos. Santifiquem-se nesse processo de serem cada vez mais parecidos com Jesus, formando em vocês mesmos a imagem do Filho perfeito de Deus, na medida de que no futuro, no tempo que Cristo será plenamente revelado e a graça de Deus será plenamente derramada, vocês então sejam totalmente refeitos à semelhança do irmão mais velho de vocês. A filiação, ou seja, a realidade de que nós fomos adotados por Deus, é a realidade que marca esse processo de transformação. Então, eles partiam da filiação, mas existe um outro argumento que Pedro usa aqui para falar sobre a santidade. Ele diz o seguinte: vocês não foram redimidos por ouro ou prata, coisas que com certeza têm muito valor, mas o que redimiu vocês dos seus pecados foi o sangue precioso do Filho de Deus. É esse sangue precioso, aspergido sobre vocês, derramado sobre vocês, jogado sobre vocês para que vocês sejam purificados, que deve fazer com que vocês busquem a santidade diante de um Deus santo. Se a filiação é um princípio, o precioso sangue de Cristo é um argumento que deve mover os corações do povo de Deus a viverem essa vida santa. Essa santidade, ela vai alcançar todas as áreas da existência. Então tem um jeito de pensar como de antes, né? Pedro fala sobre isso. Não deixem se levar pelo jeito de pensar de antes, que foi transmitido a vocês pelos seus antepassados. Então existe um aspecto interno, emocional, cognitivo, pessoal, individual, mas existe um aspecto comunitário. Amem-se uns aos outros com amor sincero e fraternal. Já que vocês estão nesse propósito da santidade, então demonstrem isso nas relações horizontais de vocês. Se vocês são filhos de Deus, vivam como filhos santos de Deus. Se vocês vivem como filhos santos de Deus, amem-se uns aos outros. É uma lógica, é um raciocínio lógico que vai seguindo essa corrente.
E aí, Pedro conclui esse primeiro capítulo dizendo assim: vocês foram, a partir do 23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. O princípio que norteia isso tudo de que Pedro está falando aqui, e tudo isso que a gente está falando aqui, é que a nossa salvação, ela vem de uma semente imperecível. Aquilo que revela para nós essa história toda é a palavra que nunca passa, a palavra de Deus, viva, poderosa, eficaz, que não pode perder nenhuma das suas características, que não é maculada pelo tempo, que não é perturbada pela cultura, que não é influenciada pelos momentos e contextos onde a gente vive, mas que se mantém a mesma de geração em geração. E essa palavra imperecível, que é imaculada, que não muda, que não se altera, é ela que sustenta toda essa transformação que é operada no coração dos filhos de Deus. Essa palavra que não muda, ela se mantém até quando aqueles que a seguem passam. Ou seja, as gerações do povo de Deus vão sendo sucedidas umas pelas outras. Esse povo que ouviu que leu essa epístola, que recebeu essa mensagem, já passou há muitos séculos, há alguns milênios. E agora nós estamos aqui, essa mensagem alcança o meu e o seu coração. E a palavra continua exatamente a mesma. O povo mudou, o povo que a segue foi transformado, agora são novas pessoas. Mas a palavra é a mesma, ela não muda. E essa palavra deve mover os corações do povo de Deus, a transformação. Dito essas coisas todas, eu quero partir para algumas rápidas aplicações colocam esse texto em contato com a nossa vida, com a nossa existência. A primeira aplicação é a seguinte: nós somos peregrinos eleitos em um mundo hostil. Nós somos peregrinos eleitos em um mundo hostil. O Senhor nos chamou, mas Ele não tira a gente do mundo. Ele convoca a gente para uma nova vida. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e essa eleição nos aproxima de Deus, nos faz povo de Deus. No entanto, foi da vontade de Deus que nós continuássemos no mundo. Jesus, naquela oração sacerdotal dele, lá no capítulo 17 de João, ele diz o seguinte: Pai, eu oro, não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor cuide deles no mundo, enquanto eles estão lá, enquanto eles peregrinam por essa terra. Durante a nossa jornada cristã, a gente não foi convidado a ficar enclausurado em algum lugar distante, dentro de um monastério, ou seja lá onde for, vivendo em cavernas escondidos por aí. Essa foi uma boa tentativa, uma tentativa sincera dos nossos irmãos do passado, de se manterem fiéis à palavra de Deus. O problema é que isso não resolve o problema. A convocação do povo de Deus é para que nós sigamos peregrinando pelo mundo, sendo gente que vive segundo a vontade de Deus no mundo. O desafio é que esse mundo, ele é hostil. A hostilidade do mundo se apresenta de várias maneiras. A violência, a doença, a ganância, a política, as guerras, os amores deturpados, todas essas coisas provam a hostilidade do mundo. O mundo não é hostil a mim e a você só quando eles claramente combatem o Evangelho de Cristo, embora eles assim o façam eventualmente. Mas o mundo se apresenta hostil sempre que vive na contramão da vontade de Deus. E isso acontece o tempo inteiro. As pessoas fazem escolhas e vivem a vida segundo os seus próprios corações, segundo os seus próprios desejos. E essa vida desregulada, seguida na medida das suas vontades, é prova de que a hostilidade do mundo, ela é estrutural. O mundo inteiro é hostil à verdade do Evangelho, e isso é fruto do pecado. O que então a gente é chamado a fazer? A superar a estranheza que a gente tem nesse mundo que é hostil a nós,
e que está em oposição ao reino do qual agora nós fazemos parte, e passar a ser gente que, de alguma maneira, influencia o mundo e não é por esse mundo influenciado. Toda vez que a gente participa de alguma interação social, da que for, existe alguma troca fundamental ali. A gente transmite alguma coisa para essa pessoa transmite alguma coisa para a gente. Isso é meio inevitável. A gente sabe que a graça de Deus se derrama de maneiras que, no mundo, no meio dos perdidos, a gente encontra lampejos dessa graça. Portanto, eventualmente, ao interagir com as pessoas que não conhecem o Evangelho, a gente vai ter coisas a aprender, a gente vai ter coisas a descobrir, a gente vai ser edificado pelo poder do Espírito, que usa mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus para nos ensinar alguma coisa. Isso é um fato. No entanto, a tendência que pode acontecer é que o nosso coração se conforme a ser cada vez mais parecido com o mundo. E isso é um grande problema. Porque o nosso chamado, ele tem uma série de critérios, ele cumpre uma série de maneiras de se fazer as coisas. E essa é exatamente a nossa segunda aplicação. A segunda aplicação é a seguinte: nós fomos comprados pelo precioso sangue para a santidade. Nós fomos comprados pelo precioso sangue para a santidade. Nós recebemos essa graça, de graça. No entanto, Cristo pagou o preço morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. O Santo Deus se fez homem, enquanto homem servo, enquanto servo obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Cristo é custosa. Não para mim e para você, mas para o próprio Deus que enviou seu Filho, para o Filho que morre na cruz do Calvário. E o propósito dessa morte é que nós sejamos salvos para uma nova vida, para uma nova existência. E essa nova existência é uma existência que faz com que a gente agora influencie o mundo mal e não seja por ele influenciado. O chamado que a gente recebeu é, estando no mundo, sermos agentes de transformação do mundo. A gente vê como que isso pode acontecer de maneira positiva quando a gente olha para a história, por exemplo, e vê os benefícios todos que aconteceram ali na Europa, depois do movimento da Reforma Protestante. As evoluções sociais e políticas que a gente vai tendo, a implementação de uma educação mais igualitária, uma preocupação com um governo político e social que é mais comprometido em cuidar das pessoas, uma atuação de crentes de maneira mais expressiva nos vários mercados de trabalho, exercendo suas várias vocações para a glória de Deus. Isso tudo mostra como que Deus age no mundo, transforma o mundo através da obra da igreja. Mas aí você pode argumentar o seguinte: mas a gente olha para a Europa hoje e a gente vê um estado de calamidade. E é verdade mesmo. Sabe por quê? Porque o mundo continua hostil. A gente é chamado nesse processo a ir influenciando de maneira positiva, sabendo que a transformação plena só acontece quando as pessoas são vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o crente não é convocado a um tipo de revolução político-social, porque isso não resolve o problema. A gente é chamado a atuar no mundo com dedicação, mostrando que é ser gente santa no meio de um mundo hostil, para que isso possa influenciar as pessoas, de maneira que então elas conheçam o Evangelho e, sendo regeneradas por Jesus, essa infecção do bem, do Evangelho que se espalha, do reino que se expande, vá transformando a realidade onde a gente se encontra. Isso só é possível se eu e você nos comprometermos a uma vida santa e dedicada à glória de Deus e não à nossa própria glória. Viver de maneira santa num mundo que quer nos tragar é um desafio. A gente vai ouvir uma série de vozes contrárias a isso, mas nós somos convocados a seguir firmes, comprometidos com essa obra de transformação. A última aplicação tem a ver com a maneira pela qual a gente pode, então, escapar do desafio de ser tragado pelo mundo. E ela é, para mim, o coração disso tudo que a gente está conversando aqui. A última aplicação é a seguinte: tenha esperança, e esperança viva. Tenha esperança e esperança viva. Nós somos convocados a, nesse mundo mau, esperar com confiança no Senhor. O problema é que, às vezes, a gente lida com a esperança como se a esperança cristã fosse uma possibilidade.
como se a gente tivesse um compromisso de esperar, confiando que talvez Deus cumpra aquilo que Ele disse que cumpriria. Mas a esperança cristã não é baseada em possibilidade. A esperança cristã é baseada em certeza. Nós esperamos porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso é um fato consumado. Nossa esperança está fundamentada na realidade de que o Deus Todo-Poderoso se fez homem para morrer no nosso lugar. Morreu e ressurgiu, reescrevendo toda a história, mudando todos os parâmetros da realidade, destruindo a barreira de maldade do mundo e tendo ressuscitado, nos convida a ressuscitarmos com Ele no último dia. Essa esperança, então, faz com que a gente não seja gente que vive uma esperança que é de bobalhões otimistas, ou seja, já que a gente espera que as coisas deem certo, a gente vive por aí ignorando os desafios que estão pelo caminho, né? Então a gente é muito esperançoso e a gente é meio bobalhão, a gente fica bobado, fingindo que está tudo sempre muito bem. E muitas vezes, numa boa tentativa de cumprir a esperança cristã, é isso que a gente vê acontecendo pelas igrejas. Eu não sei se eu já falei isso aqui no púlpito, eu acho que sim, mas eu tenho dificuldade com aquela frase. Vamos lá, meus irmãos, me entendam. A frase, ela está correta, tá? O problema é a aplicação que a gente faz dela. Passem pela prova dando glória a Deus. É óbvio que a gente é chamado a passar pelas provações da vida dando glória a Deus, tá? Isso aí é convocação da Escritura. A gente deve fazer isso sim. O problema é que às vezes isso significa fingir que nada dá errado. Ah, poxa, quebrei meu pé. Glória a Deus. Para. Glória a Deus, tu quebrou teu pé. Tu vai estar feliz não que você quebrou teu pé. Ah, eu fui atropelado. Glória a Deus. Ah, levei um tiro. Glória a Deus. E na verdade, isso tudo são tentativas de mascarar aquilo que a gente está realmente sentindo. E o que o Evangelho quer fazer com a gente é reescrever as nossas sensações. Então o que acontece? Eu quebro meu pé e eu digo, cara, que droga, velho, como isso é ruim, como eu estou com dor. Mas graças a Deus que me sustenta apesar da minha dor. Poxa, eu fui atropelado, mas glória a Deus que eu ainda tenho vida, porque o Senhor tem me sustentado e Ele certamente me fará passar por esse momento difícil. Caramba, eu levei um tiro e isso não ceifou a minha existência. Tá doendo pra caramba, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso continua cuidando de mim. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque às vezes a gente quer ser esse bobalhão otimista, que vive cego para as dificuldades da existência. No entanto, existe a possibilidade da gente ser o outro lado da moeda, que é ser um cara que é murmurante, que é insatisfeito, que é reclamão, e que está hiperfocado nos problemas da vida. Então, tá tudo bem, mas aí eu dou uma topada na cama, e o mundo é terrível, ó céu, ó azar, ó tristeza, ó sofrimento, como eu sofro, como a vida é difícil, como para mim tudo dá ruim, como dá tudo errado, como eu sou infeliz. E eu entro num loop de reclamação e eu tô sempre mal. A vida nunca tá bem. Eu conheço uma pessoa que todas as vezes, eu aprendi a não perguntar, todas as vezes eu perguntava assim, tá tudo bem? E ela dizia, não, tá horrível, hoje foi difícil, aconteceu isso, aquilo outro e tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí aparecia de novo a pessoa e falava, tá tudo bem? Não, por causa disso. E aí, cara? Depois de muitas vezes, eu falei, velho, eu tenho duas alternativas. Ou eu paro de perguntar, mas aí parece que eu não me importo, né? Eu vou ter que ter alguma estratégia aí. Aí uma vez a pessoa chegou e eu falei assim, tá tudo bem? Não, por causa disso. Eu falei, o meu dia tá horrível também. Hoje aconteceu isso, aquilo, não sei o que, reclamei pra caramba. Nunca mais me contou uma desgraça. Por quê? Porque a pessoa estava tão hiperfocada nos problemas dela que era inadmissível para ela que outras pessoas passassem por dificuldades. E meu dia não estava horrível, não. Eu só precisava de um argumento para que ela entendesse que aquilo ali era uma questão. Que o grande problema é dizer que tudo é um problema. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se derrama na nossa vida. E a gente pode experimentar os benefícios do Evangelho hoje. E a gente, de fato, os experimenta. O que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte. O chamado que nós temos é nem para ser bobalhão otimista, nem para ser murmurador, mas para sermos peregrinos eleitos, que passam pelos desafios do mundo, sabendo que o Filho de Deus ressuscitou e caminha do meu e do seu lado. A gente caminha para o fim, e eu digo o seguinte, o Ted Lasso, ele
segue comprometido com a esperança dele. Ele espera, ele tem expectativa, mas a esperança do Ted, ela é condicionada à possibilidade. Pode ser que o time ganhe, pode ser que o time não ganhe, pode ser que a estratégia de treino dele funcione, pode ser que não. Pode ser que ele ser super legal e para cima ajude as pessoas, pode ser que não ajude. A verdade é que a esperança do Ted, ela é superficial, mas a nossa esperança, ela é esperança viva, porque ela é movida pelo Cristo vivo. Portanto, a convocação que o Evangelho faz para mim e para você é que nós não esperemos de maneira leviana. A gente não foi chamado a viver uma vida com qualquer expectativa, mas nós somos convocados a esperar confiantemente no Deus que ressurgiu dentre os mortos e vive e reina para todo sempre e cuida de mim e de você. Estejam prontos, aptos para agir, comprometidos a viver para a glória de Deus, porque suas vidas estão fundamentadas na esperança da graça que será revelada em Cristo Jesus no último dia. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela viva esperança que o Senhor garantiu para nós na cruz do Calvário. Obrigado porque não esperamos como quem acredita numa possibilidade, mas esperamos como gente que sabe que as suas promessas se cumprirão, porque o Senhor ressurgiu dentre os mortos, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é testemunha fiel dessa ressurreição, e sendo palavra de Deus, alimenta os nossos corações, fortifica a nossa fé e nos sustenta para a jornada. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor entrega perdão e graça para nós naqueles dias em que nós passamos a duvidar, em que nós lidamos com a vida como gente abobalhada ou como gente murmuradora, mas o Senhor nos convocou a sermos peregrinos eleitos no mundo que confiam em Ti em todo tempo. Nos ajuda a lidar com a estranheza desse mundo hostil, Senhor. Nos ajuda a lidar com a realidade de que nós não somos cidadãos dessa pátria, mas cidadãos do reino dos céus, e que, portanto, o chamado é para que nós transformemos, sim, nossa pátria, mas sempre com os nossos pés fincados na eternidade, confiantes que foi para a vida eterna que o Senhor nos salvou. Senhor, nesse dia que a gente celebra hoje, a independência do Brasil, a gente pede para que o Senhor nos faça agentes de transformação no nosso país. A gente confia e acredita, Senhor, plenamente que o mundo pode ser transformado pelo Evangelho à medida que crentes fiéis vivem e atuam no mundo para a tua honra e para a tua glória. E, portanto, a gente pede, nos ajuda a transformar a nossa nação, transformar o nosso país, mas não deixe que nós perdamos de perspectiva de que se o mundo é mau, de que se o nosso país é perdido, de que se tudo parece deixado às traças, o Senhor, na realidade, continua governando a história. E nós estamos sendo sustentados pela sua boa mão, Senhor. Então, nos abençoa nessa jornada, nos abençoa no caminho, e que enquanto nós formos peregrinos nesse mundo, que o nosso coração seja sempre cheio de esperança, esperança viva para a tua honra e para a tua glória. Isso é o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém.